Seja bem-vindo ao podcast Conexões de Esperança. Este áudio é reprodução de leituras e reflexões diárias matinais de textos de Ellen White, feitas pelo pastor Carlos Alvarenga por videoconferência, através do aplicativo Zoom e transmitidas ao vivo pelo canal Conexões de Esperança no YouTube. Nosso desejo é que sua experiência com Deus seja enriquecida com o que você vai ouvir a seguir. Hoje, as nossas considerações estão baseadas no livro O Desejado de Todas as Nações, a partir da página 176. Ontem nós vimos João preso, sentindo a dúvida tomar conta do seu coração. Ele envia então 2 discípulos para ir ter com Jesus e perguntar para Cristo se ele era realmente o Messias que todos estavam aguardando. Os discípulos permanecem o dia todo com Jesus, vendo as suas obras, as suas curas, os seus milagres, o seu poder sobre a vida das pessoas. E no final do dia, eles voltam para contar para João aquilo que haviam contemplado, que haviam experimentado da presença de Jesus. Então, nós lemos assim: depois da partida dos mensageiros, João falou ao povo a respeito de João. O coração do Salvador dilatou-se em simpatia para com a fiel testemunha, agora sepultada na prisão de Herodes. Não deixaria que o povo concluísse que Deus havia abandonado João, ou que sua fé falecera no dia da prova. Que foste ver no deserto, disse, uma cana agitada pelo vento? As altas canas que cresciam ao lado do Jordão, agitando-se a cada brisa, eram apropriadas representações dos rabis que se haviam constituído críticos e juízes da missão do Batista. Eles pendiam nesta e naquela direção, segundo os ventos da opinião popular. Não se queriam humilhar para receber a penetrante mensagem do Batista. Todavia, por temor do povo, não tinham ousado opor-se abertamente à sua obra. O mensageiro de Deus, porém, não era de espírito assim covarde. As multidões reunidas em torno de Cristo tinham testemunhado a obra de João. Haviam-lhe escutado a destemida repreensão do pecado. Aos fariseus, cheios de justiça própria, aos sacerdotes saduceus, ao rei Herodes e sua corte, príncipes e soldados, publicanos e camponeses, a todos falara João com igual franqueza. Não era uma cana trêmula, agitada pelos ventos do louvor ou preconceitos humanos. Em sua fidelidade aos princípios, era firme como a rocha. No anúncio feito a Zacarias, antes do nascimento de João, o anjo declarara: será grande diante do Senhor. Que, em face da maneira de avaliar do céu, constitui a grandeza? Não o que o mundo considera como tal. Não riqueza, nem posição, nem nobreza de linhagem, nem dons intelectuais considerados em si mesmos. Se grandeza intelectual, a parte de qualquer consideração mais elevada, é digna de honra, então Satanás merece nossa homenagem, que suas faculdades intelectuais nenhum homem já igualou. Mas quando pervertido para o serviço do próprio eu, quanto maior o dom, tanto maior maldição se torna. Valor moral, eis o que é estimado por Deus. Amor e pureza são os atributos que mais aprecia. João era grande aos olhos do Senhor, quando, em presença dos emissários do Sinédrio, diante do povo e perante seus próprios discípulos, se absteve de buscar honra para si, mas encaminhou todos para Jesus como o prometido. O testemunho dado a seu respeito, depois de morto, pelos que o ouviram testificar de Jesus foi: João não fez sinal algum, mas tudo quanto João disse dele era verdade.
Não foi concedido ao Batista fazer cair fogo do céu, ou ressuscitar um morto, como fizera Elias, ou empunhar a vara do poder de Moisés, em nome de Deus. Foi enviado para anunciar o advento do Salvador e chamar o povo a preparar-se para a sua vinda. Tão fielmente cumpriu ele sua missão, que ao recordar o povo o que lhes ensinaram a respeito de Jesus, podiam dizer: tudo quanto João disse dele era verdade. Um testemunho assim, todo discípulo de Cristo é chamado a dar de seu mestre. Como precursor do Messias, João era muito mais do que profeta, pois, ao passo que os profetas haviam visto de longe o advento de Cristo, João, a ele foi dado contemplá-lo, ouvir do céu o testemunho de sua messianidade e apresentá-lo a Israel como o enviado de Deus. Exceto a alegria que João encontrara em sua missão, sua existência foi de dores. Raras vezes fora sua voz ouvida, a não ser no deserto. O isolamento foi a sorte que lhe coube, e não lhe foi dado ver os frutos dos seus labores. Não teve o privilégio de estar com Cristo e testemunhar a manifestação de poder divino que acompanhava a maior luz. Não lhe foi concedido ver o cego utilizando a visão, o enfermo restabelecido e o morto ressuscitado. Não contemplou a luz que radiava de cada palavra de Cristo, derramando glória sobre as promessas da profecia. O menor discípulo, que viu as poderosas obras de Cristo e lhe ouviu as palavras, foi, nesse sentido, mais altamente privilegiado que João Batista. E, portanto, disse ter sido maior do que aquele. Através das vastas multidões que haviam escutado as pregações de João, sua fama espalhara-se pela terra. Profundo era o interesse sentido quanto ao resultado de sua prisão. Mas sua vida irrepreensível e o forte sentimento público em seu favor levavam a crer que nenhuma medida violenta seria tomada contra ele. Herodes acreditava que João era profeta de Deus e tinha toda a intenção de o pôr em liberdade. Adiava, porém, seu desígnio por temor de Herodias. Herodias sabia que, por meios diretos, nunca poderia obter o consentimento de Herodes para a morte de João, e resolvera realizar seu intento por meio de estratagema. No dia do aniversário do rei, devia ser oferecida uma festa aos funcionários do Estado e aos nobres da corte. Haveria banquete e bebedice. Herodes ficaria, assim, sem o natural controle, podendo ser, então, influenciado segundo a vontade dela. Ao chegar o grande dia, e estar o rei se banqueteando e bebendo com os seus grandes, Herodias mandou sua filha à sala do banquete para dançar, a fim de entreter os convivas. Salomé estava no vício da juventude, e sua voluptuosa beleza cativou os sentidos dos nobres comensais. O rei estava perturbado pelo vinho. A razão foi destronada e a paixão tomou o comando. Viu unicamente a sala de prazer, com os divertidos hóspedes, a mesa do banquete, o vinho cintilante, o brilho das luzes e a jovem que dançava diante dele. No impulso do momento, desejou fazer qualquer exibição que o exaltasse diante dos grandes do reino. Com juramento, prometeu dar à filha de Herodias, fosse o que fosse que ela pedisse, até mesmo metade do reino. Salomé correu para a mãe, a fim de saber o que devia pedir. A resposta estava pronta: a cabeça de João Batista. Salomé desconhecia a sede de vingança que havia no coração da mãe.
e recuou ante a ideia de apresentar esse pedido. A decisão de Herodias prevaleceu, porém. A menina voltou com a terrível petição: dá-me aqui num prato a cabeça de João Batista. Herodes ficou atônito e confundido. Cessou a ruidosa festa, e um sinistro silêncio baixou sobre a cena de orgia. O rei sentiu-se tomado de horror ante a ideia de tirar a vida de João. No entanto, sua palavra estava empenhada e não queria parecer inconstante ou precipitado. O juramento fora feito em honra dos hóspedes. E se um deles houvesse proferido uma palavra contra o cumprimento da promessa, de boa vontade teria poupado o profeta. Deu-lhe oportunidade de falar em favor do preso. Eles haviam caminhado longas distâncias para ouvir a pregação de João, e sabiam ser ele o homem isento de crime e servo de Deus. Mas enquanto chocados com o pedido da jovem, estavam demasiado embrutecidos para fazer qualquer objeção. Voz alguma se ergueu para salvar a vida do mensageiro do céu. Esses homens ocupavam altas posições de confiança na nação, e sobre eles pesavam sérias responsabilidades. Tinham sido, no entanto, entregue a comer e a beber, até que os sentidos lhes ficaram embotados. Transformou-se-lhes o cérebro com a estonteante cena de música e dança, e a consciência jazia adormecida. Com seu silêncio, proferiram a sentença de morte contra o profeta de Deus, para satisfazer a vingança de uma mulher depravada. Herodes em vão esperou para ser liberado do juramento. Então, relutantemente, ordenou a execução do profeta. Em breve, a cabeça do Batista foi levada perante o rei e os seus hóspedes. Selados estavam para sempre aqueles lábios que fielmente haviam advertido Herodes para se desviar da vida de pecado. Nunca mais se ouviria aquela voz chamando os homens ao arrependimento. A orgia de uma noite custaria a vida de um dos maiores profetas. A cabeça de João Batista foi levada a Herodias, que a recebeu com infernal satisfação. E lisonjeou-se de que não mais a consciência de Herodes seria perturbada. Nenhuma felicidade, porém, lhe adveio do pecado. Seu nome tornou-se notório e aborrecido, ao passo que Herodes foi mais atormentado pelo remorso do que o havia sido pelas advertências do profeta. A influência dos ensinos de João não emudeceu. O pecado de Herodes estava sempre diante dele. Herodes não podia encontrar sossego. Empenhado nos negócios do Estado, recebendo honras dos homens, apresentava rosto sorridente e aspecto de dignidade, ao passo que ocultara o coração ansioso, sempre oprimido pelo temor de que pesava sobre ele uma maldição. E muitas coisas que Herodes ouvira dos lábios do profeta falavam-lhe agora à consciência mais distintamente do que fizera a pregação no deserto. Quando Herodes ouviu falar das obras de Cristo, sentiu-se imensamente perturbado. Pensou que Deus ressuscitara João e o enviara, com mais poder ainda, para condenar o pecado. Vivia em constante temor de que João vingasse sua morte, condenando-o a ele e a sua casa. Que triste contraste nós encontramos na leitura de hoje. De um lado, vemos um profeta enviado por Deus, um homem com caráter firme e determinado a cumprir o propósito de Deus
custasse o que custasse. Vivia uma vida de comunhão com Deus e de simplicidade. E com poder, erguia sua voz para apontar àqueles que o procuravam os seus pecados, os erros dos quais deviam se arrepender para receber o perdão de Deus e a restauração espiritual. Agora João estava atrás das grades, aparentemente esquecido pelo mundo, com os seus lábios silenciados, impedidos de falar ao público a palavra de Deus. Do outro lado, nós encontramos Herodes, que, ao contrário do Batista, se vestia de maneira rica e ostentadora. No entanto, não possuía o mesmo caráter que João Batista, enquanto o caráter de João Batista era firme, constante como a rocha, o caráter de Herodes era instável. Ia de um canto para o outro, levado pelas circunstâncias, assim como as folhas são balançadas pelo vento. Herodes temia a Deus. Acreditava nas palavras de João Batista. Sabia que João Batista era o verdadeiro profeta. Havia sido enviado por Deus. Embora as palavras de João Batista condenassem a sua conduta, ele o respeitava. Mas era atormentado por Herodias, que odiava a João Batista, que desejava silenciar para sempre a voz daquele que lhe acusava os erros na vida. Herodes tinha medo de Herodias. Era o rei, mas era dominado por uma mulher que estava ao lado dele, que não tinha o poder que ele possuía. Estando João Batista na prisão, chega o dia do aniversário do rei. Uma grande festa foi realizada. Muita comida, muita orgia, muita bebida. Todos os nobres, todas as autoridades, todos aqueles que possuíam distinção, estavam presentes na festa. Comeram e beberam até se fartarem. E quando já estavam com o espírito alto, embebedados pelo vinho, tendo a sua razão deturpada pela bebedeira, Herodias envia Salomé para seduzir o público com uma dança sensual. A jovem era formosa e, vestida de maneira provocante, se colocou no meio dos convidados e fez uma dança que encantou a todos. Herodes, já sem o controle da sua razão, embevecido com a dança, sente-se no direito de demonstrar que tinha poder e de que era generoso para todas as pessoas que estavam presentes na festa. E sem parar para pensar no que estava dizendo, ele promete para Salomé qualquer coisa que ela quisesse, até a metade do seu reino. Salomé corre até sua mãe e volta rapidamente com o pedido. O presente que era requerido era a cabeça de João Batista numa bandeja. Herodes tremeu. Ele sabia que não poderia tocar do profeta de Deus. Ele sabia que o Batista era o enviado dos céus. Ele sabia que estaria afrontando a Deus se cumprisse o pedido de Salomé. Por outro lado, não podia voltar atrás, havia dado a sua palavra de maneira impensada. Ah, quantos problemas nós causamos a nós mesmos quando falamos de maneira imprudente, sem pensar antes de abrir os lábios. Agora,
Ele tinha que cumprir o que havia prometido, a menos que alguém dos que estavam na sala questionassem o pedido de Salomé. Mas a turba, os convidados, também bêbados, não ousaram abrir a sua boca para fazer qualquer tipo de questionamento, embora sentissem-se horrorizados diante do pedido da menina. Muitos que estavam ali haviam ido ouvir João à beira do Jordão. Haviam sido tocados pela mensagem de João. Sabiam que João era o profeta de Deus. Mas escondidos por detrás da multidão, não ousaram abrir os lábios e ficaram em silêncio. Se tornaram tão culpados quanto a própria Salomé. Tornaram-se culpados por omissão. O mesmo pecado pode acontecer conosco. Quando você vê o erro sendo praticado, o mal sendo feito, a injustiça sendo cometida, e você se cala, você se esconde por detrás da multidão, você não abre os seus lábios, você é tão culpado como aquele que está praticando o mal. Ninguém questionou. E Herodes teve que mandar cumprir a ordem. E logo a cabeça do Batista foi trazida para ele numa bandeja. João Batista estava morto. Porque Deus permitiu que João morresse assim. Porque Deus permite que seus filhos, seus servos, seus amigos sofram e, por fim, morram. Nós não temos todas as respostas. O mal não tem explicação. Um dia, quando todas as coisas ruins tiverem ficado para trás, os nossos olhos serão abertos e nós vamos entender a razão de sofrimento, de tristeza, de aparente abandono e de morte aqui. O fato é que coisas ruins acontecem para maus e para bons. Deus permite que injustos e justos morram. Os filhos de Deus também sofrem. Os filhos de Deus também enfrentam tragédias. Não imagine que seguir a Jesus te garante que você nunca terá problemas. Jesus disse: no mundo tereis aflições. Mas o fato é verdade. Embora o justo tenha que sofrer junto com os ímpios, ele não é abandonado sozinho. Deus permanece com ele. Deus vai com seus filhos até o vale da sombra da morte. E nada pode arrebatá-los de suas mãos. Podem perder a vida aqui, mas estão guardados nos braços de Cristo e serão lembrados na manhã da ressurreição. Agora, Herodes não tinha mais motivos para a preocupação. João Batista estava morto. Mas ele não encontrou paz na sua consciência. A lembrança da mensagem de João Batista trouxe mais peso ao seu coração depois de que ele morreu do que enquanto ele ainda estava vivo. As palavras de João ecoavam na sua consciência, martelavam na sua mente, pesavam no seu coração. Herodes
viveu o resto dos seus dias sob o peso da culpa e do remorso. Posição, dinheiro, riqueza, sem uma consciência em paz, não representam absolutamente nada. As coisas deste mundo se tornam um tormento quando nós não temos o mais importante, que é paz no coração. Herodes poderia ter um final de vida diferente. Ele temia Deus. Ele acreditava nas palavras ditas pelo profeta de Deus, mas era instável. Não tinha firmeza. Não permaneceu firme do lado da verdade, do lado da justiça, do lado do Senhor, porque era manipulado pelas circunstâncias, era manipulado pelas pessoas, era dominado pelas paixões. Será que você se parece com João Batista ou com Herodes, que até se impressiona com as palavras de Deus, até se emociona, até chora ao ouvir o que Deus diz, mas não tem força, não tem determinação, não tem consistência para permanecer do lado de Deus, a despeito de todas as influências contrárias. Não são os que começam bem, os que demonstram muita emoção e dedicação em algum momento da vida, os que têm aparência de sinceridade, que herdarão a vida eterna. São aqueles que, a despeito das circunstâncias, permanecem fiéis até o fim. Aqueles que não cedem, aqueles que, a despeito de todas as tentações e pressões, escolhem permanecer do lado de Deus, custe o que custar. Se você apreciou este áudio, inscreva-se no canal para continuar conosco nesta jornada de crescimento espiritual. E se puder, não se esqueça de compartilhar com outras pessoas.